Fluminense e Bahia, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais um jogo com casa cheia no Maracanã, mais uma festa da torcida tricolor, partida importantíssima para fugir dessa zona do rebaixamento. Quem sabe hoje o Fluminense deixa finalmente este Z4. A partir de agora, seja muito bem-vindo, você está em mais um pré-jogo do canal do Lessa. Vamos lá, mais um desafio neste Campeonato Brasileiro. O Fluminense entra em campo diante do Bahia para tentar emplacar a 4ª vitória consecutiva na competição, o que seria absolutamente espetacular e inesperado diante da realidade que tínhamos até pouco tempo atrás. Importante, não se deixar abalar pela derrota no meio de semana para o Juventude. É outra competição, foi outro time que entrou em campo, outra situação, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque o Fluminense perdeu o jogo, não jogou bem, todo mundo sabe disso, mas é uma partida que dá tranquilamente para a gente reverter e buscar a classificação na semana que vem também no Maracanã. O foco neste momento nunca deixou de ser sair da zona do rebaixamento, nunca deixou de ser de pontuar no Campeonato Brasileiro. É o que o Fluminense precisa fazer para que tenhamos o mínimo de tranquilidade para seguir na temporada 2024. Então o foco total está nesse jogo, tanto é que o técnico Mano Menezes optou por poupar alguns jogadores no meio de semana, justamente devido à diferença do tempo de descanso entre Bahia e Fluminense. O Bahia jogou na terça-feira, o Fluminense jogou na quinta, prova de que de fato a comissão técnica entende, eu acho que não poderia ser diferente, que o Campeonato Brasileiro agora precisa ser a prioridade. E a torcida também entende isso, né? Teremos mais um grande público no Maracanã, mais um público acima de 40 mil torcedores. Acho que muita gente também vai acabar indo em cima da hora. E que seja uma tarde bonita, que seja uma tarde de festa e de vitória diante do Bahia. Vamos lá, então olhando aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro, a situação é a seguinte: o que o Fluminense precisa fazer para ser do Z4 nesta rodada? É possível, mas vai depender de uma combinação de resultados. A boa notícia é que o Cuiabá já perdeu na rodada, perdeu pro Vitória. É ruim o Vitória ganhar mais um. O Vitória tá chegando a 21 pontos. É uma equipe que eu apostava e ainda acho que vai brigar até o fim para escapar do rebaixamento. Mas uma vitória realmente muito importante nessa caminhada. Beleza, mas mantém o Cuiabá que está ali na zona do rebaixamento. Então, são dois resultados que restam, né? Pelo menos o empate do Grêmio. O Grêmio vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa. Se o Grêmio empatar, o Fluminense já ultrapassaria o Grêmio. Se ganhar, não tem jeito. E o Corinthians, que vai enfrentar em casa o Juventude, né? O Corinthians na Neoquímica Arena. Se o Corinthians empatar, ainda assim o Fluminense conseguiria ultrapassar o Corinthians no número de vitórias. Se vencer, aí não tem muito o que fazer. O máximo que o Fluminense poderia é ultrapassar ali o Grêmio e assumir a 17ª posição. Esse é o cenário de momento em termos de tabela. Então, o mais importante, a gente, claro, vai olhar para a tabela, vai secar os rivais, vai torcer contra, mas o mais importante é o Fluminense fazer a sua parte, é conquistar mais 3 pontos. Isso vai dar ainda mais confiança ao grupo, vai demonstrar consistência, regularidade e confirmar que o Fluminense está definitivamente num novo momento dentro do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que está sendo competitiva, que está conseguindo demonstrar uma organização defensiva muito grande, uma estabilidade muito grande, principalmente depois da estreia do Thiago Silva, principalmente não, né? Logo após a estreia do Thiago Silva, a volta do André, a volta do John Ares, então a gente precisa acreditar num bom resultado. Olhando o retrospecto recente aqui das equipes, o Fluminense vem de 2 derrotas consecutivas para o Bahia, as duas fora de casa, né? Ano passado 1-0 e esse ano o Fluminense perdeu por 2-1 lá na Fonte Nova, naquele jogo, aquela chuva, temporal, né? Aconteceu de tudo naquele jogo. Pegando aqui o retrospecto mais recente, nos últimos 12 jogos, são 5 derrotas para o Bahia, 5 vitórias e 2 empates, ou seja, muito equilibrado esse retrospecto. Ao todo, 72 jogos, 34 vitórias, 22 empates e 16 derrotas. A última vitória foi justamente no ano passado, no jogo de ida no Maracanã, vitória por 2-1. E eu quero saber se vocês lembram quem fez esses gols aí. Faz bom toque no meio, Samuel Xavier ajeita, deu nas costas do Lelê. Olha a sobra, Lelê tocou de cabeça. Gol! Pirani na entrada da grande área, Keno, Pirani ficou cara a cara, lá vem Fluminense, Pirani. Gol!
Meus amigos, Gabriel Pirani e Lelê. É isso, vitória sobre o Bahia por 2-1. Vamos a essa provável escalação, como sempre, em parceria aqui com a KTO, fortalecendo o canal do Lessa. E eu vou dizer pra vocês, é o seguinte: a KTO tá pagando 2, odd 2 pra vitória do Fluminense no Maracanã. Acho bem interessante. Por quê? A gente vai falar sobre isso agora. O Bahia pode poupar jogadores, pensando na Copa do Brasil no meio de semana. Por isso há uma diferença bem significativa, né? A KTO tá pagando 2 na vitória do Flu e 4 na vitória do Bahia. Eu, sinceramente, vou na vitória seca do Flu. Mas se você quiser ter uma garantia maior, aqui, o Fluminense é um empate, não, pagando muito pouco. Ambos os times marcam uma vitória de 2-1 do Fluminense, 1,94. Enfim, você pode estudar outras possibilidades, que não falta possibilidade na KTO. O importante, utilize o cupom JORNADA para você ter 10% de bônus, aliás, 20% de bônus no seu primeiro depósito. É só utilizar o cupom JORNADA, kto.com, fez seu cadastro, utilize o cupom. Pessoal, quem ainda não fez, se puder ajudar, fazer o cadastro lá, fortalece demais, gente. A gente está num mês muito importante, né, de fazer muitas viagens, muitos jogos fora, e aquelas coberturas só são possíveis, viáveis, claro, graças a vocês que apoiam o nosso trabalho e também graças a parcerias como a da KTO. Então vai lá, aposte na vitória do Flusão, se Deus quiser, hoje vai sair, vamos comemorar e ainda botar uma graninha no bolso, claro, sempre com responsabilidade, nunca vai colocar em jogo dinheiro que você não pode perder. Bem, vamos aos desfalques do Fluminense para esse jogo. Na verdade, vamos primeiro falar dos jogadores que estão voltando, alguns poupados no meio de semana, no jogo contra o Juventude, como Thiago Silva, Samuel Xavier, Paulo Henrique Ganso, André, que ficou no Rio de Janeiro, John Arias, que entrou somente no segundo tempo, assim como o Ganso, enfim, todo mundo volta, é força máxima, claro que não poderia ser diferente. André, que ficou no Rio de Janeiro, também vai para o jogo. Já Germancano deve ficar fora mais uma vez, ainda está se recuperando de lesão, infelizmente. Outro que está se recuperando é Felipe Melo e Terans, que está em transição, em breve já deve ficar à disposição aí do técnico Mano Menezes. Então, fora Cano, Nonato, Felipe Melo e Terans. Nonato, que sofreu uma leve entorse no tornozelo direito na partida contra a Juventude e também não estará à disposição, mas não tem nada grave. Então a tendência é de que ele consiga treinar normalmente ao longo desta semana. E aí, com esse problema do Nonato, a gente tem uma notícia aí que eu acho que não vai agradar a muitos torcedores. Vamos à provável escalação que eu confirmei aqui, que deve entrar em campo diante do Bahia neste domingo no Maracanã. O Fluminense deve ser escalado com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. No meio de campo, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso. No ataque, John Arias, Serna e Cauã Elias. Vamos lá. Eu sei que tem muita gente contestando desde ontem. Por que Martinelli? Por que Antônio Carlos? Que absurdo Ignacio não estrear com a camisa do Fluminense, jogador contratado por 12 milhões e que não joga. Pessoal, o que eu apurei é uma questão técnica. A comissão Mano não sentiu ainda, não sei se firmeza, não sentiu confiança, acha que o jogador tem que se adaptar um pouco mais, que ele ainda não entendeu muito bem a forma como o time joga. Foram algumas justificativas que eu escutei, assim, de pessoas que estão no dia a dia do clube, que não tem algo específico. É uma decisão da comissão técnica. E aí, assim, sinceramente, depois da partida contra a Juventude, eu acho que não faz sentido algum insistir com o Antônio Carlos. E, inclusive, entre Antônio Carlos e o Thiago Santos, eu manteria o Thiago Santos. Mas a informação de ontem no Caio Blog no Trivela é de que, na verdade, ele escolheu o Antônio Carlos por uma questão de característica do ataque do Bahia. Eu acho que o jogador foi contratado. Tudo bem, já deu uma sequência ao Thiago Santos, ao Antônio Carlos, beleza, né? Os caras foram bem, deram uma chance, mas, vamos colocar o cara pra jogar pra ver. Pra sentir se ele vai realmente se adaptar ou não. Porque não faz sentido ir até o futebol peruano, contratar jogador por 12 milhões e não colocar pra jogar. Aí, nessa rodada, da outra vez eu entendi. Nessa rodada, eu já sou totalmente contra. Infelizmente, né? É o que eu penso em relação a isso, mas tomara que o Mano esteja certo. Tomara que ele tenha tomado a decisão por motivos dele, enfim. E aí o Martinelli mantido no meio.
Se o Nonato estivesse à disposição, eu apostaria que o Nonato seria titular, sem ter certeza, tá? Eu já venho falando muito tempo aqui, o Martinelli é um jogador que eu acredito, que eu confio, é um bom jogador, ano passado foi muito importante, sou totalmente contra essa onda de tirar o Martinelli para pereba, é um jogador que está passando por um momento ruim, que não conseguiu se adaptar, fazer a transição da saída do Diniz, e isso acontece. Mas só que você tem que pensar no que é bom para a equipe, no momento. E no momento o Martinelli não está entregando um desempenho para ser titular do time, simples. E aí o Alexandre voltou de lesão, por que não joga o Alexandre já que não tem o Nonato? Ah, mas o Lima, vai botar o Lima de segundo volante de novo, ele não vai bem? Enfim, o que eu acho é que o Martinelli, pelo que ele tem jogado recentemente, ele merece ficar um pouco no banco de reservas e aos poucos tentar brigar pela posição dele novamente. Mas, com a ausência do Nonato, aparentemente o Mano vai insistir no Martinelli, o que eu também discordo dessa posição dele. Enfim, aí vamos com o Paulo Henrique Ganso, aí o restante do time eu acho que não tem muita discussão, é esse o time que tem que jogar. Claro que a gente espera, que faltou muito diante do Juventude, né? Aquela gana, aquela competitividade, aquela disposição, aquela organização acima de qualquer coisa. O time do Bahia é um time perigoso, mas é um time que agride muito. E por agredir muito, por ter essa característica, ele também cede muito esse espaço. Então é importante que o Fluminense se mantenha organizado ao longo do jogo e saiba aproveitar as oportunidades, porque elas vão surgir. Diante do Maracanã cheio, esses 3 pontos são fundamentais. Então a gente espera ver um time novamente competindo da forma como estava competindo, né? Com essa disposição e com esse foco, para não ter momentos de desatenção, como aconteceu diante do Juventude e que resultou naquelas falhas individuais e coletivas grotescas. Isso não pode acontecer no Maracanã. E tomara, já que vai jogar novamente, tomara que Martinelli consiga mostrar uma evolução. Tomara que ele cale a boca de todos nós, é isso que todos nós queremos. E o lateral esquerdo Marcelo falou à Flu TV sobre a dificuldade, o pouco tempo de descanso para esse jogo, mas que, na verdade, a intenção é fazer disso uma espécie de motivação. A gente acabou de treinar agora, a gente chegou de viagem ontem, 6 horas da manhã, mais ou menos, mas não tem problema, acho que a gente não pode pensar que isso é um problema, acho que isso tem que ser uma motivação extra pra gente poder encarar todos os jogos como uma final, que é o que a gente tá fazendo, tá tentando fazer, ganhar todos os jogos pra poder melhorar um pouco no Brasileirão e dar a volta por cima agora no segundo jogo, né, na volta contra o Juventude. Mas eu acho que é isso, em vez de a gente pensar que é um problema, a gente tem que pensar como uma motivação. Vamos lá, em relação à provável escalação do Bahia, o time pode ter mudanças. O Rogério Ceni testou algumas opções no último treino antes de enfrentar o Fluminense e também tem desfalques. Rezende, Ademir e Nicolás Acevedo seguem como desfalques porque estão ainda lesionados. Não tem nenhum desfalque por lesão. E a grande questão é poupar ou não poupar visando a Copa do Brasil. Então tem uma possível escalação aqui com bastante opções, com Marcos Felipe, Santiago Ares ou Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Queixa ou Canu e Luciano Juba, ou Iago Borducci, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro ou Carlos Zepena e Cauli, Tassiano ou Biel, aquele mesmo, Biel, e Everaldo. Então são algumas dúvidas que o Rogério Ceni está carregando para o confronto. Tomara que ele possa poupar alguns jogadores aí e, em tese, facilitar a vida do Fluminense, porque tudo isso é em tese, né? Às vezes quem entra melhor também, mas é claro que não contando com força máxima, querendo ou não, é alguma coisa. Para a gente fechar esse pré-jogo, a arbitragem fica a cargo de Davi Lacerda, do Espírito Santo, auxiliado pelo Leone Rocha, que é de Goiás, e o Douglas Pagum, que também é do Espírito Santo. O VAR será o Caio Max, do Rio Grande do Norte. Esse árbitro, ele apitou apenas uma partida do Fluminense. Somente uma, é um árbitro jovem ainda, dessa nova geração e da CBF, apitou a derrota para o Fortaleza lá no Castelão. Só tem este jogo. Então a gente não tem muito parâmetro aí em relação à arbitragem do Davi Lacerda, do Davi de Oliveira Lacerda, capixaba, que ele possa ter uma boa atuação no Maracanã, porque certamente vai ser um jogo muito pegado, duas equipes que brigam bastante e buscam bastante o ataque, né? Tende a ser um jogo aberto. A partida terá transmissão
do Premier e, claro, como sempre, você acompanha a Super Jornada KTO 1902 a partir das 2 da tarde, direto do Maracanã, hein? 2 da tarde já estaremos ao vivo com todas as informações do lado de dentro, do lado de fora do estádio, aquela cobertura especial que você só acompanha no Jornada. E claro, você pode assistir a transmissão, deve assistir ao jogo, mas deixa o áudio com a gente. É a transmissão de quem entende, de quem sabe, é a transmissão voltada para você, torcedor tricolor. Então deixa a imagem lá na TV e vem com a gente no áudio, porque certamente teremos muitas emoções logo mais no Maraca. Se Deus quiser, com 3 pontos. Um abraço, gente. Nos vemos mais tarde.